Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar os nobres parceiros vereadores, funcionários da casa, ao público presente. Pauta das reuniões extraordinárias da Câmara Municipal de São João da Ponte. Sob proteção de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Deus e do povo de São João da Ponte, declaro aberta a sessão. Peço à secretária que faça a leitura de um texto bíblico. Bom dia a todos. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repressão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a obra. Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Só um minutinho aqui. Zaqueu, só para informação sobre o uso de celular, nós temos a lei, tá? Inclusive até o aviso. Peço à secretária que faça a leitura da ata. A ata da terceira reunião ordinária da Câmara Municipal de São João da Ponte. Aos 16 dias do mês de março do ano de 2020, às 18 horas, no edifício do Poder Legislativo do município de São João da Ponte, Estado de Minas Gerais, sob a presidência do vereador Geraldo Filogônio Ferreira e proteção do nosso Senhor Jesus Cristo, em sessão ordinária reuniram-se os vereadores componentes da casa. Havendo número regimental, o senhor presidente deu início à reunião, cumprimentando os presentes, e passou a palavra para a primeira secretária, Genilza Mendes Ribeiro Fagundes, que procedeu à leitura de um texto bíblico da ata da reunião anterior, de 2 de março de 2020, que foi aprovada por todos os vereadores, e fez a leitura das correspondências. Iniciada a ordem do dia, foi apresentado o relatório detalhado do terceiro quadrimestre anterior do exercício de 2019, para apreciação dos vereadores. Ato contínuo foram apresentados requerimentos número 28, 29 e 30, de autoria do vereador Fídelis Fagundes Silva, requerendo ao senhor Danilo Wagner Veloso, prefeito municipal, a construção de um campo de futebol no bairro Denise, o calçamento das ruas do bairro Lagoinha e a reforma da quadra poliesportiva da comunidade São João da Lagoa. Requerimento número 31, de autoria do vereador Luciano Magno Lima, solicitando o calçamento da rua do campo de futebol da comunidade do Brejo Grande. Requerimento 32, de autoria da vereadora Juscelene Fagundes Borges, solicitando a limpeza das margens da estrada das comunidades Morro Preto, Boa Vistinha, Sete Ladeira e Terra Dura. Requerimento número 33 e 36, de autoria do vereador Marizan Ferreira da Silva, solicitando a recuperação da estrada da comunidade Bebedouro e a colocação de manilhas nas proximidades da residência do senhor Delso. Requerimento número 34, de autoria da vereadora Genilza Mendes Ribeiro Fagundes, requerendo providência em relação à contenção do Covid-19, coronavírus, no município. Após justificados pelos vereadores, todos os requerimentos foram aprovados. Em seguida, votação e discussão dos projetos de lei de autoria do vereador Dário Fabiano Borges, nos quais disponham sobre a regulamentação da denominação de logradores públicos no povoado de Vera Cruz. Projeto de lei número 09, de 2 de março de 2020, que dispõe sobre a adoção da denominação logradouro público no povoado de Vera Cruz, que receberá a nomenclatura Rua João Gomes. O projeto de lei número 10, que dispõe sobre a adoção da denominação do logradouro público, que receberá a nomenclatura Rua São Paulo. O projeto de lei número 11, que dispõe sobre a adoção da denominação do logradouro público no povoado de Vera Cruz, que receberá a nomenclatura Rua João de Vitor.
A lei número 12, que dispõe sobre a adoção de denominação logradouro público no povoado de Vera Cruz, que receberá a nomenclatura Rua Antônio Simões. E o projeto de lei número 13, que dispõe sobre a adoção de denominação de logradouro público no povoado de Vera Cruz, que receberá a nomenclatura Rua Fausto Ferreira. E o projeto de lei número 14, que dispõe sobre a adoção de denominação de logradouro público no povoado de Vera Cruz, que receberá a nomenclatura Rua Bom Jesus. O projeto de lei número 15, que dispõe sobre a adoção de denominação de logradouro público no povoado de Vera Cruz, que receberá a nomenclatura Rua Arapuim. O projeto de lei 16, no povoado de Vera Cruz, que receberá a nomenclatura Rua Gamba. Projeto de lei número 17, sobre a adoção da denominação logradouro público, que receberá a nomenclatura Rua Honorato. E o projeto de lei 18, que dispõe sobre a denominação do logradouro público, que receberá a nomenclatura Rua Sabiano Pereira. E o projeto de lei 19, de Vera Cruz, que receberá a nomenclatura Rua Valdíria Correia. E o número 20, que dispõe sobre a adoção de denominação do logradouro público, que receberá a nomenclatura Rua José Nunes Coelho. E o projeto 22, que dispõe sobre a adoção de denominação do logradouro público no povoado de Vera Cruz, que receberá a nomenclatura Rua Olhos d'Água. Após justificado pelo vereador autor dos mencionados projetos e parecer dos membros das comissões responsáveis, foram todos aprovados em primeira, segunda e terceira votação. Ato contínuo do senhor presidente comunicou a entrada do projeto de lei número 23, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia de serviços sociais nas redes públicas de educação básica do município de São João da Ponte, para apreciação dos vereadores. No momento, os assuntos gerais foram abordados alguns assuntos pelos vereadores, dentre eles o vereador Marciano Pimenta Neto, que questionou acerca dos prejuízos que o município terá pela não decretação do estado de emergência. O vereador também parabenizou o Sindicato dos Produtores Rurais, do qual é secretário, e seus colaboradores por proporcionar cursos de capacitação para orientar os produtores rurais, e abordou também a importância das medidas da prevenção no combate ao Covid-19. Não havendo nada mais a se tratar, o presidente encerrou a reunião para a qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida, discutida e ser aprovada, vai assinada por mim, Genilza Mendes Ribeiro Fagundes, pelo senhor presidente e demais vereadores. Ato em discussão. Ato em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permanecem como se encontra. Aprovado. Segunda parte da ordem do dia. Projeto de lei, peço à secretária que lê o projeto de lei 024 de 2020. Projeto de lei número 24 de 2020, de 23 de abril de 2020. Dispõe sobre a regulamentação do funcionamento das agências bancárias e postos de atendimento bancário e agências negociais no âmbito do município de São João da Ponte e da outras providências. O povo do município de São João da Ponte, por seus representantes da Câmara, decreta. Artigo 1º. As agências bancárias no território do município de São João da Ponte terão seu horário de funcionamento com abertura às 10 horas e fechamento às 14 horas, sem prejuízo de atendimento para os clientes que se encontram no interior da agência. Parágrafo único. As agências poderão flexibilizar os horários constantes neste artigo, mas nunca para reduzir o tempo de atendimento. Artigo 2º. Os postos de atendimento bancário deverão afixar cartazes
com aviso quanto aos serviços prestados nos locais, como limites de boletos, saque, depósitos, abertura de conta, juntamente com todas as formas de contato do serviço do atendimento ao consumidor. Artigo 3º. Os postos de atendimento bancários deverão, em obediência ao Estatuto do Idoso, Estatuto da Pessoa com Deficiência e Estatuto da Criança e Adolescente, respeitar o atendimento prioritário às pessoas que ali enquadradas. Artigo 4º. A abertura de eventuais agências de negócio ou mesmo a substituição de agências bancárias já existentes não retirará a obrigatoriedade de porta giratória e segurança armada nos termos da Lei nº 7.102, de 83, quando mantiverem no interior dos prédios caixas eletrônicos, dispensador ou recolhedor de numerários e ainda atendimento ao público por gerentes negociais. Mando, portanto, a todas as autoridades a quem de conhecimento e aplicação dessa lei pertencer, que a cumpra e faça cumprir tão inteiramente como nela se contém. Dada e passada na Secretaria da Câmara Municipal de São João da Ponte, Estado de Minas Gerais, 23 de abril de 2020. Vereador Geraldo Filogônio Ferreira. Projeto 024 de 2020, em primeira votação. Os vereadores que estiverem de acordo permanecem como se encontra. Isso. Ô Marcinho, só um minutinho, só porque eu também esqueci aqui das comissões que são de legislação. Luciano Magno Lima. Favorável? As comissões. Luciano Favorável. Magno Lima. Marciano Pimenta. Adilson Pereira, com a palavra. Boa noite, bom dia a todos. Quero cumprimentar o presidente Geraldo, cumprimento os demais vereadores. A respeito desse projeto aí, presidente, fica uma dúvida, né, porque hoje as instituições hoje praticamente não querem fazer o serviço, repassando esse serviço, né, para os postos de atendimento. Inclusive, na farmácia do Marcos Paulo, o menino tem, o Padim tem. Eu queria saber, porque o lucro que eles recebem é pouco. Vocês vão ser obrigados, entendendo, a manter, porque eles movimentam a quantidade de dinheiro, entendendo? E, no caso, talvez a gente aprove essa lei como o custo vai ficar um pouco alto, entendendo? Eles parar de fazer esse atendimento. Então, fica uma coisa assim, que a gente quer ajudar uma parte, entendendo? E a gente pode atrapalhar a outra, porque você chega no caixa, você mesmo está vendo o problema com a Câmara com dinheiro no banco, e o banco está devolvendo o dinheiro da gente, está devolvendo o cheque. A pessoa chega no banco para pagar uma boleta, não, vai no Ricardinho. Você chega lá, não tem dinheiro, vai no outro. Então, essas medidas favoráveis, mas eu queria saber o seguinte, se esses pequenos postos, igual mesmo o Glicério, tem um caixa aqui, você vai ter que adaptar essas normas. Se for adaptar essas normas, entendendo? Nós vamos fazer uma coisa e prejudicar, eles vão ter que fechar. Então, doutor Wagner, eu queria que você me desse uma... Entendendo? Uma explicação aí, doutor? E mesmo assim, muito obrigado a vocês. Bom dia a todos. Em nome do presidente, cumprimento os demais vereadores, minha colega de profissão, doutora Ellen, os demais. Ô Marciano, essa lei ela foi feita porque está havendo uma tendência dos grandes bancos de transformar agências em cidades menores em agências negociais. O que elas fazem? Elas retiram a porta giratória, retiram o caixa, retiram o cofre e retiram os seguranças. Colocam os caixas dispensadores e os caixas coletores de dinheiro. Isso tem gerado uma insegurança. Eu fiz uma pesquisa, muitos municípios fizeram lei municipal para proibir isso. Então, a exigência de segurança
que a lei está propondo é só com relação às agências negociais. Os postos de atendimentos, inclusive lotérica, não está sendo incluída nessa exigência. Beleza? Projeto em votação. Em primeira votação, os vereadores que estiverem de acordo, permanece como se encontra. Aprovado por unanimidade de votos. Segunda votação, os vereadores que estiverem de acordo, permanece como se encontra. Aprovado. Terceira e última votação, os vereadores que estiverem de acordo, permanece como se encontra. Aprovado. Peço à secretária que faça leitura de projeto 025/2020. Já foi votado. A do Massinho? Para depois você tem que ler o projeto. Lá. Você lê o projeto primeiro, depois lê a proposta de emenda e É isso aí. Quer ler? Projeto de Lei Complementar número 25 de 2020, de 24 de abril de 2020. Dispõe sobre a redução temporária de subsídios e vencimentos no município de São João da Ponte, Minas Gerais, e da outras providências. A Câmara Municipal de São João da Ponte, por seus representantes, aprovou, e eu, prefeito municipal, no uso das minhas atribuições, sanciono a seguinte lei. Artigo 1. Fica autorizado, a partir da competência do mês de abril de 2020, que sejam realizados diminuições nos subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretários, assessor 1, chefe de gabinete, chefe de departamentos, pregoeiro, coordenadores, gerente 1 e diretores escolares em razão do estado de calamidade causado pelo agente novo coronavírus, o SARS-CoV-2. Artigo 2º. A redução do subsídio e vencimento será realizada nos seguintes percentuais. Prefeito e vice-prefeito, 30%. Secretários, assessor 1 e chefe de gabinete, 25%. Chefe de departamentos, pregoeiros e coordenadores, 20%. Gerente 1 e diretores escolares, 15%. Artigo 3º. A redução dos subsídios e vencimentos ocorrerá para os servidores efetivos com remuneração gratificada, de forma proporcional à redução da jornada de trabalho. Parágrafo único. Fica o prefeito autorizado a criar por decreto banco de horas para a compensação da redução da jornada, permitindo a compensação em até 3 anos da competência do mês em que ocorrer a redução. Artigo 4º. A redução de subsídio e vencimento ocorrerá enquanto durarem os efeitos da decretação de situação de emergência em saúde pública, conforme o Decreto Municipal número 07 de 2020. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotações próprias consignadas no orçamento vigente. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. São João da Ponte, 24 de abril, Prefeito Municipal Danilo Wagner Veloso. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de São João da Ponte, dirijo-me às vossas excelências para encaminhar o incluso projeto de lei que dispõe sobre a redução temporária de subsídio e vencimento no município de São João da Ponte e da outras providências.
A proposta ora apresentada atende à necessidade de enfrentamento da crise mundial decorrente da pandemia causada pelo Covid-19, com implicações sanitárias, econômicas e fiscais. Sem o presente projeto de lei, agrava o risco de que todos os servidores do município de São João da Ponte não recebam pelo merecido trabalho em prol de nossa sociedade. Pelo impacto que o presente projeto de lei representa para os interesses do funcionalismo municipal, solicita que a tramitação da presente se dê em regime de urgência, inclusive com reunião extraordinária, se necessário. E envio a presente mensagem ao tempo em que renova as expressões distinta e mínimo apreço. Atenciosamente, Danilo Wagner Veloso. Proposta de emenda ao projeto de lei número 25 de 2020, de 24 de abril de 2020. Emenda modificativa do projeto de lei número 25, de 24 de abril de 2020, alterando o artigo 4º da aludida lei, que modifica os artigos 5º e 6º e acrescenta os artigos 7º. Artigo 4º. A redução de subsídio e vencimentos ocorrerá enquanto durarem todos os efeitos da pandemia, segundo orientações da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde. Artigo 6º. Essa alteração entra em vigor na data da alteração da aludida lei. Artigo 7º. Revogam-se todas as disposições em contrário. São João da Ponte, Sala de Sessões, 29 de abril de 2020. Vereador Marciano Pimenta Neto, vereadora Genilza Mendes Ribeiro Fagundes, vereador Marizan Ferreira da Silva e vereador Fídelis Fagundes Silva. Presidente, vota os dois juntos ou separado? Ah, tá. Explica. É bom. Bom dia novamente. Esse projeto de emenda ele foi proposto pelos 4 vereadores que a secretária acabou de ler o nome, Marciano, Fídelis, Genilza e Marizan. Ele tem com o intuito de delimitar um prazo de vigência desse projeto, porque esse projeto tem prazo para acabar, ele é de prazo determinado, só que não foi determinado esse prazo, porque ele decorre do decreto 7 de 2020, e lá no decreto 7 de 2020 fala das medidas tomadas em decorrência da pandemia, mas não delimita um prazo. A justificativa dos vereadores que propuseram o projeto é exatamente esse, delimitar o prazo. A justificativa do município, vindo através do secretário, aliás, do procurador-geral do município, é que o prefeito tem mais condições de avaliar o prazo que esse projeto pode viger. Ou seja, daqui 2 meses, acabou a pandemia, ele pode encerrar, pode revogar o decreto lá e assim a lei aqui perde o efeito, perde a vigência. Enquanto que na OMS, os efeitos da OMS podem continuar no mundo e não continuar aqui. Aí fica mais alastrado no tempo também. Entendeu? Então, posicionamento do município. O prefeito tem mais condições de avaliar. Isso, inclusive, já foi objeto de discussão no STF, e o STF disse realmente que é o município. Justificativa dos vereadores, agora eu vou já passo a palavra para o Marcinho, que ele fala com mais clareza. Bom dia a todos. A gente tem que parabenizar a administração pelo esse projeto. Eu apenas entrei porque eu acho que a respeito desse decreto, desde quando começou essa epidemia, que o Ministério da Saúde
lançou a respeito desse decreto, os municípios todos estão recebendo recursos, inclusive São João da Ponte. E o dia, e São João da Ponte está recebendo recursos, graças a Deus não teve nenhum caso de coronavírus, se Deus quiser não vai ter. E não tem nada mais para saber a hora certa, suspender essas medidas, a não ser a Organização de Saúde e o Ministério da Saúde. Porque o dia que o Ministério falar assim, ó, acabou a epidemia, São João da Ponte vai, não só São João da Ponte, os estados, os municípios não vão acabar de receber recursos. Então, eu acho que quem tem mais condições de falar, quem tem condições de avaliar essa doença é o Ministério da Saúde. No caso aqui de São da Ponte, se fosse assim, não tem contato, não está tendo nenhuma, não tinha que ter medida nenhuma. Então, eu estou entrando com esse projeto aí, porque dá mais espaço, né? A cidade tem mais um suporte a respeito de documentação do Ministério da Saúde para essa lei. Quando o Ministério da Saúde falou, acabou a epidemia, volta o salário. Né? Igual mesmo, esse decreto do prefeito vence dia 30 agora. Tem que tornar, mandar outro para aprovar, outro. Então, o dia que o Ministério da Saúde falou, acabou a epidemia, acabou os recursos para a cidade, entendendo? E está suspendido, todo mundo vai voltar à vida normal e volta o salário normal. Presidente. Com a palavra, Luciano. Eu estou acompanhando, primeiro, bom dia, né? Cumprimentar a doutora Ellen, em nome de todos os demais, agradecer a doutora Ellen pelos debates nossos lá no grupo do sindicato, a Cleia, todos envolvidos lá, todos preocupados também com a situação do contratado, né? Agradecer ao doutor Charles, que a doutora Ellen viu minuciosamente, né, doutora Ellen? A dúvida que eu mais o Dário também tivemos aqui, nós perguntamos ao doutor Wagner, que ela conseguiu, com bom senso também do doutor Charles, um trabalho em conjunto, graças a Deus, o momento é disso, de modificar até esse projeto até na última hora, que foi modificado, e eu parabenizo a doutora Ellen pelos seus esforços, sempre, e pelo belíssimo trabalho com toda a mesa diretória do sindicato, né, gente, que está muito organizado. Infelizmente, nós estamos precisando de mais participantes. Nós vamos conseguir no decorrer, depois que os funcionários públicos vejam as vitórias que nós estamos tendo lá no sindicato. Sobre a emenda dos nobres colegas, eu estou acompanhando bastante com jornalismo, tendo que ficar mais tempo dentro de casa agora, essa questão justamente do debate dos municípios com o governo federal. E todos, pelo que eu sei, e a lei, quem fica responsável sobre esses decretos, sobre a condição do seu município, está sendo os prefeitos. E como todos nós estamos vendo, as medidas dos prefeitos estão sendo bem melhor do que o do nosso presidente. Né? A questão do isolamento, que o presidente é contra, nós, os municípios, a maioria é a favor. Eu também sou a favor, só que como eu acredito, vai controlando, eu acho que a coisa melhor que nós temos que fazer é a conscientização, como vocês estão de máscara. Eu, infelizmente, se eu colocar uma máscara, eu apavoro, não consigo nem respirar por causa do meu problema respiratório. Eu tinha que usar mesmo, mas eu entro em pânico. Infelizmente, eu não consigo. Mas isso aí, essa pandemia, ela não vai passar agora, todos nós estamos vendo, né? Até acabar mesmo com o vírus no mundo, vai demorar um pouquinho. Então, as pessoas têm que ter conscientização e tomar suas precauções. Né? Agora, estender esse projeto mundialmente é meio complicado. Por quê? Lá nós temos diretores, que o salário de diretor aqui, eu sei, é R$ 3.100. Né? É um salário bom? É. Mas se as aulas voltar segunda-feira, os diretores vão ter que fazer 8 horas lá. Só lembrando que esse salário de diretor, ele já está bem decaído em vista do Estado. O Estado é de R$ 5 a R$ 7.000, dependendo de cada escola.
Então, se voltar às aulas normais, se o município decretar que tem que voltar às aulas, por exemplo, segunda-feira, né, eles têm que voltar a receber o salário deles normal. Os coordenadores, se eu não me engano, não chega a 2.500, não estou lembrado não, só se teve alguma alteração. Alguns rodam várias povoadas nos seus motos, gastando sua gasolina, seu material, né? E não só os diretores, vice-diretores e os demais. Nós sabemos, nós políticos, o gasto que nós temos no dia a dia, né, gente? E quem está de secretário, isso é o salário deles. Né? Se é alto, se não é, o salário deles é esse. Então, se eles voltar ao trabalho normal, o mais certo é eles voltar à remuneração normal, né? Então, desde já, eu já vou falar que eu sou contra. Pode usar a palavra, doutor? É só com relação, eu queria com relação a, não a emenda, mas com relação ao projeto. Só ponderar aqui que o Sindponte, ele é contrário à criação do banco de horas, porque manteve que o projeto tem aí a criação do banco de horas. Porque nesse projeto, como o Luciano falou, toda a discussão anterior ao projeto chegar aqui, da forma como o projeto estava, o sindicato era totalmente contrário, porque não estava explícito, distinto, relacionado quem realmente iria ser atingido pela lei. Iria atingir todos os servidores, né? Gente, pedi desculpa, não cumprimentei ninguém, né? Me perdoem. Gostaria de cumprimentar o presidente, agradecer pela oportunidade da palavra, cumprimentar todos os demais vereadores, meus colegas aqui presentes, doutor Wagner e a Cleia, também o público presente. E da forma como havia sido colocado, iria atingir todos os servidores efetivos e não tinha distinção e nem percentual de como isso seria realizado, de que forma que ia ser feito. E houve a modificação, ficou melhor assim o projeto, contudo, o sindicato é contrário à criação do banco de horas, pelo seguinte, e da forma como está colocado aí, está falando que ele vai regulamentar por decreto. Então, mais uma vez, é o prefeito que vai falar como, quando, que horas que vai compensar essas horas. Então, quando a gente vê lá o trabalhador, que ele é seletista, seja o empregado público ou o empregado privado, o sindicato participa, né, dessa criação do banco de horas. É feito um acordo individual, é feito um acordo coletivo. E aqui, né, nós estatutários, então o prefeito, ele vai ser senhor do nosso tempo, né? Ele que vai dizer como e quando vai ser compensado, né, esse tempo aí. E, gente, os prefeitos, eles são temporários e o prejuízo para o servidor público fica por muitos anos, né? Nós somos contrários à criação do banco de horas, como está aí por decreto. O banco de horas, ele deveria ser criado por lei, regulamentado, explicado, tudo certinho, né? E também o tempo da compensação. Aí está falando que a compensação vai ser feita em até 3 anos. Né? Geralmente a compensação de horas ela é em 6 meses ou até 1 ano. E também eu não entendi qual a forma que eles vão regulamentar essa questão do banco de horas, porque geralmente o banco de horas ele é criado para compensar a hora extraordinária, né? Você vai trabalhar, ele também pode ser feito para redução, mas na maioria das vezes para compensar a hora extraordinária do trabalho, né? Vou trabalhar lá 2 horas a mais, ao invés de receber como hora extra remunerada a mais, eu vou ter essas 2 horas de crédito para poder descansar, para folgar, né? E assim, então eu não sei como que eles vão organizar, se está reduzindo o salário, vai reduzir a jornada e vai criar o banco de horas. Então, assim, quero só deixar claro aqui a posição do Sindponte, que é contrária à criação do banco de horas por decreto, né? Dando esse poder, porque é o tempo do servidor, né? Ainda que seja o servidor público, o doutor Wagner até esclarece para mim essa questão do banco de horas e vai atingir só esse efetivo encargo gratificado também, né? Então, gostaria de agradecer e agradecer os vereadores, doutor Wagner, que também colaboraram, empenharam para que o projeto fosse modificado. Muito obrigada. Com a palavra, vereador.
Bom dia a todos os vereadores, público presente. Primeiramente, queria cumprimentar o presidente pela resposta que ele deu no dia de ontem aos ataques que essa casa sofreu nessa semana, o poder público, né, o legislativo e o executivo, por pessoas que não têm compromisso nenhum com o povo e de forma leviana ataca, né, as pessoas de bem, as pessoas que querem fazer algo por esse município. E o problema é que o que mais espanta a gente é que tem gente de bem por trás de pessoas más, né, ajudando essas pessoas a disseminar o ódio e a mentira no momento que nós precisamos de estar unidos para poder resolver o problema do povo. Só que o povo, ele entende, ele vê e ele sabe quem são essas pessoas. Ele conhece cada um aqui nessa cidade, né? E as mentiras, né? E as acusações, as coisas ruins, eu tenho certeza que isso aí não vai prosperar, isso aí vai cair. Quem estiver por trás disso aí vai acabar se perdendo e perdendo. E com relação à emenda, presidente, eu vejo que essa doença ela é muito geral, ela é no mundo todo. O Brasil, principalmente por ser um país muito grande territorialmente, pode ser que se a gente aprovar uma emenda dessa aí, nós podemos ficar agarrados aqui, sendo que nós não vamos ter esse problema aqui mais por causa de São Paulo, que às vezes lá a contaminação está maior, vai durar mais tempo lá. E olhando por outro lado também, os servidores, principalmente da educação, como falou o Luciano, pode ser que no mês que vem o prefeito entenda que não há necessidade mais de ter esse decreto e suspenda ele e volte às aulas e eles voltem a receber o recurso que eles têm direito de receber. E se a gente aprovar essa emenda aí, a gente vai estar prejudicando diretamente muitos servidores da educação. Nós vamos estar prejudicando. A gente tem que pensar bem antes de a gente colocar a emenda. Porque a doença, se amanhã ou depois a OMS falasse assim, ó, a pandemia acabou, fosse no mundo todo, a gente vê que tem país aí que já acabou, mas no Brasil está tendo. A gente vê que vai ter cidade aí que vai acabar rápido, mas vai ter outras que vai continuar. Essa doença ela é muito específica de cada região e de cada cidade. Os problemas vão acontecer especificamente em cada lugar. Então, eu sou contra também, né? Já estou adiantando meu voto contra a emenda. Muito obrigado. A palavra, vereador. Bom dia a todos. Cumprimentar aqui o nosso presidente Geraldo, cumprimentar os demais vereadores, cumprimentar aqui a doutora Ellen pela presença e os demais participantes. Dizer a vocês que essa emenda, o que nós observamos, foi em relação ao decreto. Quando ele cita o decreto 7 de 2020, o prazo dele se entende que a validade é até dia, pelo que está lá, é até dia 30 de abril. Então, ele finaliza amanhã. Então, na realidade, é uma lei que está sendo discutida e que vai ter validade somente de um mês. Eu entendo que isso não seria o ideal diante da situação. Mesmo que nós não tivemos nenhum caso até agora, mas tem gastos, os gastos eles estão sendo realizados para tomar providências de EPIs, de algum ter um tratamento diferenciado dentro do hospital, ter a capacitação de alguns funcionários para essa questão. Tem lá a barreira que tem na entrada da cidade, mais outras coisas. Então, os gastos eles estão sendo realizados. Então, só de um mês
com o que ficou isso aqui, eu acho que não é suficiente. Então, essa questão da gente colocar essa emenda, é claro que, independente se lá na China tiver, é claro que a OMS não vai decretar essa pandemia, vai chegar no momento que vai parar, de acordo com a diminuição de casos. Mas ela não é generalizada. Enquanto estiver lá num país, nós estamos na pandemia. Não, é de acordo com os casos. Então, eles vão relaxando, flexibilizando, e aí as coisas vão acontecendo. O que nós colocamos aqui nessa emenda foi só a ampliação para garantir essa questão. E em relação à questão de alguns profissionais, a maioria deles são cargos comissionados. E não só nessa questão de pandemia, em outros momentos de políticos, nós já tivemos aí diminuição de salário, que a gente fica 6 meses, 1 ano. Inclusive, eu já trabalhei em prefeitura desse jeito. Quando é cargo comissionado, diminui lá até 50% de salário. E no caso aqui de São João da Ponte, começando lá, a maior diminuição é do prefeito. Os outros cargos, como no cargos dos diretores escolares, é só 15%. Então, o valor não é um valor que realmente vai atrapalhar ou vai... A questão agora é manter os empregos, como diz o mesmo do prefeito aqui nessa questão, que é manter o funcionalismo. É para que ele realmente tenha condição de pagar todo mundo para não ter dispensa. Então, eu não acho que a medida ela tem que ser um período curto. É de acordo com acontecer a pandemia. Então, ele está deixando claro aqui que, diante da lei, se não acontecer, não vai ter como pagar os funcionários. Então, é a própria prefeitura, é o próprio prefeito, na análise dele, que está colocando essas questões. Então, eu não vejo, eu acho que esses valores, as porcentagens, devem ter sido discutidos, uma vez que os funcionários são comissionados com cada categoria, porque aqui o projeto, da forma que foi modificado, não atinge os contratados, não atinge efetivo, vai atingir efetivo aqueles que têm gratificação. Mas, no entanto, os funcionários que mais precisam, que todos precisam do salário, mas os que mais dependem desse salário não vão ser prejudicados. Então, isso aqui é para manter o funcionalismo. Então, por isso é que nós colocamos essa emenda. Presidente, uma palavra. Vereadora, como a senhora falou a respeito da questão, ficou meio assim, você falou e não falou nada, para mim. Uma parte eu entendi, depois eu não entendi nada. Porque quem mexe com a gestão, os pagamentos da prefeitura é o executivo. É o tesoureiro, o prefeito, juntamente com sua equipe. Se ele baixou essa porcentagem aí e esse período, é que ele sabe que não vai atingir o funcionário. O momento que atingiu o funcionário, ele colocou a porcentagem para não precisar mandar embora os contratados. Mas, infelizmente, a nossa arrecadação do Fundeb, como eu sou professor, e eu sempre fico olhando para ver como é que está, e efetivo do município, ela caiu muito. Já tiveram reuniões nas escolas falando que vai manter os contratados. Esse mês, graças a Deus, eu acredito que vai dar para pagar o contratado 100%. Mas o mês que vem, infelizmente, nós não sabemos, não. Né? E quem sabe disso tudo e se pode pagar da folha de pagamento é o executivo. Infelizmente, nós podemos saber também, só que nós não sabemos. Essa delegação é deles. Né? Então, eu acho que você está assim, fala, diz, me diz, fica naquela ali. E eu sou contra, pelo seguinte, mais ainda, se a pandemia acabar aqui em São João da Ponte e continuar em São Paulo, nosso comerciante vai ficar sem receber? Nossas lojas vão ficar sem abrir? Isso também eu sou contra. Nós temos que girar aqui, senão vai todo mundo morrer de fome. O governo não vai conseguir dar essa emergência de R$600 mais que 2 meses, 3 meses, não. E se todos nós sabemos disso. Infelizmente, tem a pandemia? Tem. E nós temos que conscientizar. Ela não vai acabar agora, não. Né? Agora, se chegar 2 meses aí do jeito que o repasse do Fundeb está, infelizmente, vai atingir o efetivo, vai ter que mandar os contratados embora. O
O que nós sempre falamos aqui é a realidade, gente. Não adianta tampar o sol com a peneira, não. O que está acontecendo é isso. Se ficar mais 2 meses o repasse do jeito que está aí, o efetivo, já conversei com o doutor Hélio ali, com certeza vai ter que fracionar o pagamento, né? Não vai diminuir o valor, mas fracionar vai ter que fracionar. Então a questão nossa é essa. E nós temos que saber do município nosso. E se a pandemia acabar no Brasil e não acabar na Espanha, nos Estados Unidos, como é que nós vamos fazer? Né? E quem trabalha tem direito. Você já foi secretária, eu já fui diretor, e não ia gostar que diminuísse eu trabalhando normal para diminuir o salário, não. Agora, não tivesse dinheiro para pagar o povo, aí eu sou a favor. Aí eu sou a favor. Agora, tem dinheiro, quem sabe o executivo se tem dinheiro para pagar ou não tem. Obrigado. Quando você fala da questão de fechar os comércios, a emenda não está relacionado nada com isso. A única questão que nós estamos... Não, você está falando... O que nós estamos pedindo aqui é para ampliar a lei, para que a lei permaneça enquanto a pandemia durar. Mas nós não estamos falando aqui na emenda que se a pandemia durar lá na China, nós vamos continuar com a emenda, não. Nós estamos falando da Organização Mundial do Comércio. Lê novamente. A redução do subsídio e vencimentos ocorrerá enquanto durarem todos os efeitos da pandemia, segundo as orientações da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde. Então, não é no mundo, é do Ministério da Saúde também, que pega as duas orientações. É no mundo, vereadora. Vereadora, se o município tiver dinheiro para pagar todo mundo, 100%, a senhora é contra? A senhora é contra? Eu não estou entendendo, não. OMS, Organização Mundial de Saúde. Se tiver dinheiro, vereador, eu sou a favor de aumentar o salário de todo mundo. Não é de cortar, não. Ouvi as comissões aqui. Luciano Magno Lima. Contra. Marciano Pimenta. Adilson. A emenda. A comissão, isso. Agora... Se caiu, acabou, mano. Já retirou na mão. Certo. Isso. Volta no projeto agora, né, Rob? Você já leu o projeto? Eu gostaria de ouvir as comissões no projeto. Luciano Magno Lima. Favorável. Marciano Pimenta. Eu tenho a respeito das horas dele, doutor. A música nada. Com relação aos bancos de horas? Bom dia novamente. Você vai ver que eu vou Sete vereadores. Bom dia novamente. O que a gente analisa quando pega o projeto de lei e chega aqui, que os vereadores pedem uma análise, é constitucionalidade, legalidade e boa forma da escrita, né, da lei. Havia um espaço que gerava dubidade na informação, o Dário me questionou, o Luciano também, e isso foi corrigido. Com relação ao banco de horas, eu não tenho informação como que funciona hoje lá. Eu não tenho essa informação. Como que funciona? Não existe. Eles estão criando, por quê? Porque lá também, se eu não me engano, é proibido hora extra. Ou se a hora extra é feita, ela é paga de outra forma, né? Parece que é gratificação, né? Então, não existe. Essa questão de funcionamento, de gerenciamento de servidores, cabe ao executivo.
né? Cabe ao Executivo. Por decreto, eu não tenho informação, mas eu acredito que, por ser ele que funciona, o decreto não altera a lei, não. Sim, ela não vicia a lei. É porque, na verdade... Marciano, é igual a doutora falou. Não ficou claro no projeto a respeito das horas. Pois é que vocês darão a ele o poder para poder estabelecer o banco de horas. Porque o que vai acontecer? É igual a doutora falou, isso não são horas extras. Ou melhor, é um tipo de hora extra, porque vai reduzir primeiro o carga horária, para, se for necessário o serviço dela, ela acumular as horas. O que vocês têm que ter em mente nesse momento é o seguinte: primeira coisa, tratam-se de cargos comissionados. Então, o professor... Isso, e comissionados, todos comissionados. Todos comissionados. O diretor só está lá diretor porque o prefeito vira e fala: você é diretor, senão não vai. Então é comissionado. Então os outros não serão atingidos. Não é o funcionário normal? Não. Eu dei esse exemplo para a doutora Ellen lá embaixo. Eu dei esse exemplo. Nós não podemos confundir as pessoas. Nós temos que fazer a coisa certa. Olha, um funcionário que ganha salário mínimo, o que ganha, que não é nomeado, não entra nisso. Não entra nisso. E o que... Não está confundindo ninguém, não. Já foi consertado? Agora, com relação ao banco de dados, também não é a mesma forma. Banco de horas. Aí eu queria chegar. Aí eu queria chegar lá. Suponhamos, eu sou funcionário e o prefeito me deu um cargo comissionado de assessor jurídico. Aí ele fala bem assim, ó, você está recebendo 7 mil e daqui para frente você vai receber 5 e vai trabalhar 6 horas. Aí eu acumulo lá 12 horas. Eu não vou lá cobrar dele, ô prefeito, eu estou precisando, me dá minhas 12 horas que eu tenho direito, porque ele me fez, ele confiou em mim para me colocar lá. Então esse banco de horas realmente, na minha visão, vai ser algo assim, na hora que você precisar, eu vou te entregar as horas. Só que ele fala de até 3 anos, que eu acho que nem vai acontecer isso. Com toda sinceridade, só para os cargos comissionados. É só cargo comissionado. Só para os cargos comissionados. É só para os grandes. Trocando em miúdos, é só para quem... Eu até usei essa... É para quem é o a questão de do prefeito. Aí para poder... Ninguém vai votar nada para prejudicar ninguém, igual o vereador Pires falou. Quem vai prejudicar, não. Não está votando nada para prejudicar. Não. Eu estou votando nos grandão, igual o doutor Vaco, é os grandão. São os maiores, que têm cargos maiores, salários maiores. Além de né? ter seu salário, Não fala de contratado, não fala de outra categoria. Obrigado. Que fique claro isso, porque às vezes é um funcionário simples, né? Projeto de lei em primeira votação. Os vereadores estiverem de acordo, permanecem como se encontra. Já ouvi as comissões. Em primeira votação, os vereadores estiverem de acordo, permanece como se encontra. Aprovado. Em segunda votação, os vereadores estiverem de acordo, permanece como se encontra. Aprovado. Terceira votação, os vereadores estiverem de acordo, permanece como se encontra. Aprovado por unanimidade de votos. Peço à secretária que faça a leitura do projeto de lei 025. Prepare o machado aí, ali no bairro. Abre o índice, ela entra aqui, ela entra no vai agora aqui. 25 já votou? Ô Luana, confusão, esse 25 já votou? Já? Deus olha as pessoas assim, eu vou ter que fazer isso aí na minha certa, Deus me dá. Esse senhor comprou 3 carros, não sei pra quê, senhor tá entendendo? Eu de pé faço na política. O senhor vai ter muita cabeça. Comprou 3 carros. Pela ordem, vereador. Projeto de lei número 26, de 22 de abril de 2020.
dispõe sobre a abertura de crédito especial ao orçamento fiscal vigente no exercício de 2020. Artigo 1º. Vereador Fez. Fica autorizado o Executivo Municipal a abrir no orçamento em execução a um crédito especial no valor de R$ 101.224,16, obedecendo à seguinte classificação. Prefeitura Municipal, no Fundo Municipal da Saúde, para material de consumo, R$ 72.919,16. No Fundo Municipal de Assistência à Saúde, a FUMASA, material de consumo ao combate ao coronavírus, R$ 28.305. Total do crédito especial, R$ 101.224,16. Artigo 2º. O crédito especial que trata o artigo anterior será coberto pela arrecadação em fonte vinculado como origem à fonte de recurso 154, coronavírus, Covid-19. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, caso necessário, suplementar esse crédito especial até o valor de R$ 101.224,16. Fica o Plano Plurianual de Investimentos para o exercício de 2020 alterado no que couber para suportar a inclusão desse crédito. São João da Ponte, 22 de abril, Danilo Wagner Veloso, Prefeito Municipal. Ouvi as comissões de... Pode ler a justificativa, vereador. Justificativa. Considerando o disposto no artigo 167, inciso 3º da Constituição Federal, nos artigos 40 e 44 da Lei Federal nº 4.320/64, bem como com a decretação de estado de calamidade pública para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, Covid-19, e tendo em vista a necessidade de adoção de medidas urgentes e inadiáveis para o enfrentamento dos riscos de contágio da doença, assim, por entender justa e oportuna a aprovação do presente projeto, submetemos o presente projeto para lei para apreciação dos nobres vereadores dessa casa. São João da Ponte, 22 de abril de 2020, Prefeito Municipal Danilo Wagner Veloso. As comissões Juscelene Fagundes. Aliás, fica o voto seu para a outra comissão de orçamento. Luciano Magno Lima. Favorável. Vaciane Pimenta. Adilson Pereira de Souza. Juscelene Fagundes Bois. Agora é outra comissão, é o que eu tinha. Gilberto Marques. Fides. Projeto em primeira votação. O vereador tiver de acordo, permanece como se encontra. Aprovado. Segunda votação. O vereador tiver de acordo, permanece como se encontra. Aprovado. Terceira votação. O vereador tiver de acordo, permanece como se encontra. Aprovado. Peço à secretária que faça a leitura do projeto de lei 027. Tem mais dois aí. É o 27? Presidente, pela ordem. Pode falar, vereador. Eu vou fazer uma solicitação à mesa diretora aqui. Esse projeto da LDO é um projeto que cabe a discussão maior e que... Correto. Inclusive, até anteriormente, lá embaixo, eu já havia solicitado que ia solicitar prazo, né? Então foi
Foi retirado. Foi importante, porque tem que abrir uma discussão maior e vai elaborar o orçamento do município 2021. Todos os vereadores já estão cientes que está na casa aí, já tá, depois vocês... Isso, com atenção, exatamente. Peço à secretária que faça leitura do projeto de lei 027, é isso que tirou aí, né? 028. Isso. Projeto de resolução número 1 de 2020. Autoriza a mesa diretora da Câmara Municipal de São João da Ponte a antecipar a devolução do saldo do 12º recebido em cotas mensais ao Poder Executivo e dar outras providências. Artigo 1º. Fica autorizado a mesa diretora antecipar a devolução dos saldos dos 12º recebidos e não utilizados ao Poder Executivo. Artigo 2º. Fica estabelecido que a antecipação compreende a parte de sobra apurada no período de janeiro a abril de 2020, no valor de até R$30 mil, tendo como objetivo a colaboração com o Executivo Municipal no enfrenta ao coronavírus. Artigo 3º. A devolução se dará em parcelas subsequentes, não havendo qualquer vinculação aos meses anteriores. Artigo 4º. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data da sua publicação. Sala das Sessões, 28 de abril de 2020. Presidente Geraldo Filogônio Ferreira. Vice-presidente Aldils Pereira de Souza. Primeira secretária Genilza Mendes Ribeiro. Segundo secretário Reinaldo Pereira de Siqueira. Justificativa. Atentos ao caso excepcional da pandemia do coronavírus, o Covid-19, no Brasil e no mundo, e pensando na colaboração com a prevenção dessa terrível doença em nosso município, essa Casa de Leis decidiu realizar a devolução desse valor para que seja investido na Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social para ajudar as famílias carentes que necessitam de um amparo. Em tempos de grave crise sanitária causada pela pandemia do Covid-19, que se soma no Brasil a uma economia frágil e à vulnerabilidade das pessoas mais carentes, precisamos unir forças para reduzirmos ao máximo o impacto do coronavírus em nossa cidade. O valor dispensado pela Câmara de R$30 mil nos meses subsequentes a abril de 2020 vai ser de grande valia para que consigamos amparar várias famílias durante essa pandemia e, com isso, preservar vidas humanas. A Diretoria de Finanças exaurou o parecer que se encontra protocolado na Secretaria dessa Casa de Leis, onde verificou a existência de recursos para ajudar nessa época de pandemia, que é imprescindível para atender a população necessitada e ao interesse público. Sala de Sessões, 28 de abril de 2020, Geraldo Filogônio Ferreira, Genilza Mendes Ribeiro, Aldils Pereira de Souza, Reinaldo Pereira de Siqueira. Ouvi as comissões aqui. Luciano Magno Lima. Favorável. Marciano Pimenta. Aldils Pereira. Projeto de lei em primeira votação. Quer algum comentário, discussão? Com a palavra. Gostaria de parabenizar, a todos os vereadores, que se todos sabem que é o repasse que vem para a Câmara, é para a manutenção da Câmara, e não teve nem questionamento na hora dessa devolução. Parabenizar você, presidente, que
você que faz as finanças da Câmara, toda a mesa diretória que aceitou o pedido de todos. Muito obrigado. Com a palavra. Um bom dia a todos. Cumprimentar a mesa, cumprimento todos os colegas vereadores, público presente, a doutora Ellen, demais presentes, né, na nossa reunião. Dizer, como o colega Fidelis faz, né, que nas costas nossas já está doendo de tanto apanhar, mas eu acho que quem bate e quem critica, na hora que alguém fazer alguma coisa de bem, tem que elogiar. E lá no Facebook elogiar também. Será que nós todos somos ruins? Será que essa pessoa que critica também não pode reconhecer o trabalho de um vereador, que seja ele quem for, não estou falando que seja eu não, mas que seja ele quem for, ir lá no Facebook e elogiar também? Então nós estamos aí com essa devolução que vai atender muitas e muitas famílias com a cesta básica, o que ele necessitar. Então, acho que só bater, eu já tenho outros exemplos aí de outros candidatos que só bateu no vereador e não tirou a vaga do vereador aqui não. Então, acho que eles têm que reconhecer, na hora que o vereador fazer uma coisa de bem, e ir lá no Facebook também comentar, falar, tal vereador fez isso e merecidamente merece os aplausos. Eu acho que a pessoa que quer o bem do município, ele tem que reconhecer, criticar os erros, reconhecer os acertos. E eu, né, parabenizo a todos os vereadores, né, que a gente chegou nesse bom senso de estar repassando esse valor, que é um valor até significante, que vai atender muitas famílias. E muito obrigado e até a próxima. Mais algum vereador? Com a palavra, vereadora. Não é só para fazer uma conta básica aqui, que esse recurso, se for revertido em cesta básica, dá para a gente atender quase 400 famílias. Então, é uma quantidade de cestas significativa, uma vez que nós sabemos aí que o município sempre recebeu 100. Então, era quando tinha os decretos de emergência da seca, era 100 da Defesa Civil. Então, essa quantidade vai ser uma quantidade significativa. Então, é só para lembrar que isso realmente vai fazer a diferença aí na vida de muitas famílias nesse momento. Com a palavra, Marciano. Quero agradecer esse projeto. Primeiro, eu quero me parabenizar, porque foi o vereador que menos gastou de área, então é o vereador que mais está contribuindo para essa sobra. E quero falar também a respeito daquele projeto que eu entrei aí, da extensão do recebimento do coronavírus. Hoje a Defesa Civil, anunciado no MGTV, estará mandando aquela cesta básica que o município não está recebendo, porque o prefeito não fez o decreto. Então, por causa da coronavírus, todos os municípios não recebeu, vai ser recebido agora por causa da coronavírus. E quero falar também, gente, a gente reduziu o salário do secretariado aí, e eles vão cobrar da gente. E vocês, vereadores? Vocês não vão reduzir os seus, não? Não fica pensar que esses 30 mil de feira aí vai livrar nós da cobrança do povo. Entendendo? Então o povo também vai bater em cima de nós, os vereadores. Entendendo? Essa é um alerta que eu estou falando. Entendendo? Deixa eu falar, vereador, depois você... Então o povo vai cair em cima de nós também, e vocês? O que vocês vão fazer para nós? Então fica aqui meu comunicado a vocês. O projeto para baixar, para cortar tudo, ninguém recebe nada. Trabalho de graça. Projeto em uma única votação. Os vereadores estiverem de acordo, permanece como se encontra. Aprovado. Peço à secretária que faça a leitura do projeto de lei número 28.
Projeto de Lei número 28 de 2020. Autoriza o prefeito municipal a destinar a verba oriunda da antecipação da devolução do saldo do 10º recebido destinado ao Poder Executivo para a Secretaria de Assistência Social e da outras providências. Artigo 1º, fica autorizado o município de São João da Ponte, por seu prefeito municipal, a efetuar o repasse à Secretaria Municipal de Assistência Social do município para a aquisição de alimentos e produtos necessários ao atendimento de famílias carentes. Artigo 2º. Fica estabelecido que a destinação deverá obedecer procedimentos estabelecidos nas leis orçamentárias aprovadas por essa Casa Legislativa. Artigo 3º. Esse decreto legislativo... Não é decreto, não. Ô, doutor. Aqui não é decreto, não, é lei. Essa lei... É projeto. É projeto. Essa lei entrará em vigor na data da publicação. Sala de Sessões, 28 de abril de 2020. Geraldo Filogônio Ferreira, presidente. Adilson Pereira de Souza, vice-presidente. Genilza Mendes Ribeiro, primeira secretária. Reinaldo Pereira de Siqueira, segundo secretário. Ouvi as comissões aqui, dá o parecer das comissões. Luciano Magno Lima. Favorável. Marciano Pimenta. Adilson Pereira. Juscelene Fagundes Bose. Gilberto Marques. Fidelis. Projeto em primeira votação. Os vereadores tiverem de acordo, permanece como se encontra. Aprovado. Segunda votação. Os vereadores tiverem de acordo, permanece como se encontra. Aprovado. Terceira votação. Os vereadores tiverem de acordo, permanece como se encontra. Aprovado. Como é reunião extraordinária, não tem assuntos gerais. Tem que aguardar para o final. Isso. Pode falar, Marcelo. Bom dia a todos. Sentei, vereador. Vai. Acabou ainda não. Nós estamos aqui. Eu quero falar aqui, gente, a respeito da campanha agora, que já começou, né? Infelizmente a gente é uma coisa interessante que o político não pode pedir voto. Tem prazo certo de pedir voto. Hoje, se você pedir um voto, um eleitor, você pode ser cassado. Então, você tem que pedir o apoio. Quero falar a vocês que eu filiei num PSL, da qual o meu cunhado, o doutor Rodrigo, é candidato a prefeito. E quero falar porque é um rapaz que começou a carreira agora e já tem gente e pessoas, um menino, um homem de família, um rapaz da igreja, pessoa direita, pessoa formada, que está nessa caminhada, uma caminhada bonita, Teve um vídeo, foi gravado aí pelo ex-vereador Zé do Jamba, gravando uma pessoa da qual meu primo Afrânio, um vídeo covarde, da qual o meu cunhado rebateu as críticas, rebateu aquelas afirmações do Afrânio, tanto o meu cunhado como o doutor Marcelo, Nós queremos fazer uma política nova, me envolveu o meu nome também, tanto que eles colocam, foi a armação, eles colocou umas partes, eles deviam ter soltado a gravação normal. Porque no final eles falam que o doutor Rodrigo deu 1.000 contos, Zé. Deu não. Quando o Rodrigo trabalhava aqui na Câmara, ele emprestou o Zé do Jamba R$1.000, emprestou, não foi dado não. Isso o Zé do Jamba afirma, Isso eles não mostram, fala na gravação falando que o doutor Rodrigo deu R$1.000, Zé. E a gente tá nessa caminhada, e a gente tem falado assim,
E a quantidade de vereadores que era candidato dos outros partidos pequenos, que foi tomado na última hora aí para afiliar nos partidos grandes do prefeito. Isso tinha que falar. Os empregos foram dados. O PDT mesmo sofreu com candidatos, foi arrancado na calada da noite. Né? Não só o PSD, os outros. Então, eu vou aqui, a partir de hoje, defender meu cunhado com unhas e dentes, porque ele é uma renovação. E porque, gente, o povo quer mudança. Quero rebater uma crítica, da qual foi... O candidato a prefeito, os dois candidatos que nós temos a prefeito é o Simão e o Rodrigo, da qual nada sobre eles pesam, porque o Simão foi apenas vereador e presidente da Câmara, não participou da administração passada, né? Não foi prefeito, e doutor Rodrigo apenas como advogado, apenas como funcionário. E quem foi o prefeito foi o Sidney. Sidney hoje não é candidato a prefeito. Então, os dois candidatos hoje da oposição é Simão e doutor Rodrigo. E esses dois candidatos, tenho certeza, nós vamos caminhar junto. Né? É a renovação, é a mudança. E não adianta a gente querer falar mal, porque ainda nós não testamos. Se ganhar, e vai ganhar, daqui 4 anos nós podemos reclamar da administração, se prestou ou não prestou. O candidato hoje é o doutor Rodrigo e o Simão da oposição. Então fica aqui, não vou... O que falarem, eu vou defender meu cunhado, porque não é fácil escolher esse caminho da política, a gente sabe disso, principalmente as pessoas, a gente sabe aqui, nós somos vereadores, o que a gente passa, o que a família da gente passa. E gente querer fazer covardia, perseguir esse cunhado meu, não vai ser, não aconselho. Ele está bem amparado. Tem um delegado, Rodrigo Freitas, né? O PSD hoje, que é do Sidney, tem 2 senadores hoje, tem deputado, inclusive o Zé Reis, deputado esse aqui, que mandou muito dinheiro aqui para São João da Ponte. Então, essa caminhada aqui, conto com o apoio seus, vereadores, né? Eles estão pensando uma coisa e a coisa não faz assim, não. Então, o povo quer renovação e mudança. Então, fica aqui meus agradecimentos e bom dia. Muito obrigado. Declaro, por não tenho nada mais se tratar, declaro essa reunião encerrada.